E aí, beleza? No final do século XIX, acontecia a Corrida do Ouro no território de Yukon. Um homem velho leva um cão-lobo até uma arena de briga de cães, onde algumas pessoas já esperam pela luta principal. Era Beauty Smith, um sujeito estranho. A luta era 2 contra 1. Os campeões Jocko e Scratch contra o lendário Caninos Brancos, conhecido como o terror de Fort Yukon. Caninos Brancos olha para a lua cheia brilhando no céu, visível pelo teto quebrado da arena. Ele fecha os olhos bem na hora em que os 2 oponentes partem para cima dele. Então, um flashback mostra Caninos Brancos mais novo, dormindo nos braços da mãe, abrindo os olhos com o sol da manhã. Ele anda devagar até a entrada da toca, curioso sobre o que tem lá fora, como se fosse a primeira vez saindo pro mundo. Logo que começa a brincar, também descobre que o mundo lá fora é cheio de perigos. Um águia pode descer e pegá-lo, ou ele pode cair no rio e se afogar. Mas por sorte a mãe dele está sempre por perto, protegendo e guiando para ficar longe de problemas. Quando começa a nevar, os 2 voltam correndo para a toca, tentando se esconder. Nesse momento, um gato selvagem aparece e ataca. A mãe dele luta e vence, mas se machuca na pata de trás. Eles se escondem de novo na toca, onde a mãe tenta se recuperar. Como ela não consegue mais caçar, Caninos Brancos aprende a buscar frutas selvagens para alimentar ela. Quando a tempestade de neve passa, os 2 saem para procurar comida. No caminho vem uma matilha de lobos correndo atrás de um trenó. No trenó estão Weedon Scott, Marshall, Todd e o prisioneiro Jim Hall. Os lobos estão perto e Weedon tenta espantá-los com um tiro. Ao invés de atirar neles, Weedon dispara para uma árvore perto, só para assustar. A tática funciona e eles conseguem escapar. Depois montam um acampamento para passar a noite. Caninos Brancos e a mãe se aproximam do grupo enquanto eles jantam. Quando Marshall Todd vai olhar os cães do trenó, percebe que agora tem mais cães do que antes. Weedon corre para ver e logo percebe que a mãe de Caninos Brancos se misturou aos cães. Weedon sugere ficar com ela, mas Todd não gosta da ideia. Ele diz que a pata machucada dela é um problema e aponta a arma para ela, mas Caninos Brancos aparece do nada e começa a latir, protegendo a mãe. Weedon oferece um pedaço de salmão para ele e Caninos Brancos aceita na hora. Depois disso, os 2 fogem dali levando a comida. No caminho de volta para a toca, a matilha de lobos começa a persegui-los. Quando param numa encruzilhada, os lobos já os cercaram. A mãe de Caninos Brancos joga o peixe longe para distrair os lobos e conseguir escapar. Eles correm até encontrar uma árvore e descansam ali durante a noite. No dia seguinte, os 2 acabam chegando perto de uma vila ao lado do rio e andam até lá. Quando um dos moradores, Vichy, vê os 2, ele grita por Grey Beaver, o chefe da tribo. Ele reconhece a fêmea como Kishi, sua antiga cadela de trenó mais rápida. Caninos Brancos aparece rosnando para ele, mas Grey Beaver o pega no colo e dá o nome de Caninos Brancos. Na vila, ele começa a aprender tudo observando a mãe e os moradores. Aprende a puxar trenó com madeira, a colher frutas e a viver como parte da vila. Depois de um tempo, Caninos Brancos cresce forte e já consegue puxar trenó sozinho, coisa que não conseguia antes. Mas enquanto isso, Grey Beaver recebe uma notícia importante. Vichy, sua neta, avisa que tem um homem esperando para conversar sobre algo sério. É Marshall Todd que fala que, por causa do ouro encontrado na região, o território vai vender as terras onde a vila fica. Como não querem sair da terra dos ancestrais, Grey Beaver diz que paga mais caro por ela. Todd aceita a proposta e vai avisar as autoridades. Para juntar dinheiro, Grey Beaver pede que o pessoal da vila faça mais luvas para vender. Depois disso, ele cruza o rio indo para o norte para colocar armadilhas. Caninos Brancos tenta acompanhar, mas fica para trás. Mesmo assim, encontra um atalho e consegue chegar mais rápido que o grupo. O rosto de Grey Beaver se ilumina ao ver Caninos Brancos à frente do grupo e diz que ele agora está pronto para ser parte dos cães de trenó. No norte, Grey Beaver encontra William, o caçador daquelas bandas. Os 2 se sentam perto da fogueira para conversar. No dia seguinte, Caninos Brancos acorda e vê que Kishi está sendo entregue a William. Ele tenta seguir a mãe, mas ela rosna como se dissesse para ele ficar com Grey Beaver. Caninos Brancos entende e só observa enquanto a mãe desaparece na floresta. Grey consola ele e diz que agora é o líder do time. Mas primeiro, os outros cães precisam aceitar ele como chefe. Então Grey Beaver amarra Caninos Brancos em um tronco e leva ele até uma clareira, onde o deixa para encarar os outros cães. Isso era essencial para os outros cães o respeitarem. Depois
Depois de um tempo, todos correm até Grey Beaver, assustados e se escondendo atrás dele, pois Caninos Brancos tinha vencido. Quando as luvas ficaram prontas, Grey Beaver embarca para Fort Yukon para vendê-las e Caninos Brancos vai junto. Quando chegam no porto, um homem com um cachorro aparece e confronta os dois. Grey Beaver ia embora, mas o homem solta o cão para atacar. Caninos Brancos reage rápido e derruba o cachorro com facilidade. Beauty Smith vê tudo e fica fascinado pelo cachorro. O homem diz que ninguém ali vai comprar as luvas e oferece o mesmo valor em troca dele. Beauty Smith quer treiná-lo para fazê-lo lutar nas arenas, mas Grey Beaver recusa e vai embora. Mais tarde naquela noite, Grey Beaver monta a banca para vender as luvas. Elas são de boa qualidade e vendidas por um preço mais baixo, então a multidão se junta para comprar. De longe, Beauty Smith observa tudo enquanto trama um plano para ficar com Caninos Brancos. Ele compra um par de luvas só para ver onde Grey Beaver guarda o dinheiro. Logo em seguida, ele manda um dos capangas roubar tudo. No hotel, Grey descobre que o dinheiro sumiu e começa a procurar por todos os lados, até do lado de fora do porto. Ele está nervoso, pensando no bem da vila inteira. Na manhã seguinte, Beauty Smith aparece de novo oferecendo comprar Caninos Brancos. Grey Beaver ainda não quer, mas sem o dinheiro das luvas, ele acaba tendo que ceder. Então ele vai embora e deixa Caninos Brancos chorando. Perto do cercado, Beauty Smith se preocupa que Caninos Brancos não reconheça ele como dono, então o assistente dele pega uma bengala e entra na jaula. Do lado de fora, ele pode ouvir os barulhos da bengala batendo e os latidos. Caninos Brancos entra na arena com uma coleira, seguindo as ordens de Beauty Smith. As apostas começam para o evento principal daquela noite, a primeira luta de Caninos Brancos. Ele vai enfrentar Led, um cão-lobo marrom. Não passa sequer um minuto e Caninos Brancos derruba Led, vencendo com facilidade. A plateia vibra com o novo campeão. Toda noite, o nome do adversário é riscado da lousa e Caninos Brancos sai vitorioso, enchendo os bolsos de Beauty Smith. Ele abre os olhos e volta para o presente antes de ser atacado pelos dois cães, mas parece acordar de novo, assustado ao ouvir um tiro. Agora ele está em uma jaula diferente, com curativos no corpo. Caninos Brancos começa a farejar o lugar e tenta sair da jaula. Uma mulher o assusta e ele volta correndo. Quando ela vai atrás, deixa comida para ele e volta rápido para casa. Lá dentro, Whedon ainda está se recuperando do que aconteceu na arena. Essa mulher é Maggie, esposa de Whedon, que cuida dele e fala de Caninos Brancos, que veio junto com Marshall Todd. Whedon avisa sobre o perigo, mas ela não escuta. Um dia, enquanto prepara a terra para o jardim, Maggie encontra um tronco grande atrapalhando. Caninos Brancos vê a dificuldade e ajuda a mulher a tirar o tronco do caminho. Nesse momento, Whedon aparece usando uma bengala para se apoiar, o que faz Caninos Brancos recuar assustado. Ao perceber isso, o homem deixa a bengala e se aproxima, ajoelhando ao lado da esposa. Quando olha para ele, Whedon estende a mão e Caninos Brancos o reconhece, lembrando do pedaço de salmão que ele deu quando ainda era filhote. Caninos Brancos começa a se aproximar mais de Whedon e até se aconchega nele. Desde então, ele vira companheiro do homem e da esposa. Eles até treinam o cachorro para não comer as galinhas, já que querem que ele seja um bom menino com a chegada do bebê. No entanto, o casal nem imagina que tem alguém observando tudo da floresta. Beauty Smith descobre que Caninos Brancos está vivo e sendo cuidado por Whedon e Maggie. Furioso, jura se vingar deles pelo que fizeram com a arena. Ele chama Jim Hall, um prisioneiro fugitivo de San Quentin, que escapou depois de eliminar 3 guardas. Enquanto isso, Whedon chega em casa com um telegrama do irmão da Califórnia, para onde pretendem se mudar. Ele procura por Caninos Brancos e encontra o cão-lobo sentado à beira de um penhasco, olhando a floresta. Quando Whedon está voltando para casa, Jim Hall aparece por trás com um bastão de madeira. Ele agarra Whedon pelo pescoço e o prende contra uma árvore. Nesse momento, Caninos Brancos pula de repente e morde a mão de Hall, que começa a implorar pela vida. Whedon aproveita a chance e acerta um golpe forte que derruba o bandido. Ele amarra Hall e manda Caninos Brancos correr de volta para casa. Quando os dois chegam, encontram Beauty Smith sentado na varanda, esperando por eles. Ele os cumprimenta e diz que Hall não deve ter conseguido terminar o serviço. Caninos Brancos reconhece o antigo dono e rosna. Beauty Smith quer o cachorro de volta, então usa Maggie como refém. Quando Caninos Brancos vê a bengala do antigo dono, dá um ganido assustado. Isso faz Smith pensar que tem controle total sobre
sobre ele, já que costumava maltratá-lo com ela. Smith acerta a perna de Whedon e se prepara para mais um golpe, mas Caninos Brancos pula e arranca a bengala da mão dele. Smith fica em choque sem entender o que acabou de acontecer. Caninos Brancos morde a bengala com força até quebrar e Meg pisa no pé do ajudante de Smith, conseguindo se soltar. Whedon aproveita para derrubar o homem no chão e manda Meg ir atrás de Smith, que agora está fugindo com Caninos Brancos correndo atrás. Smith tropeça enquanto o cão-lobo se aproxima. Ele implora, mas o cachorro continua chegando mais perto. Meg chega e pede para Caninos Brancos parar, o que ele obedece na hora. Nesse momento, os outros homens finalmente aparecem para prender os bandidos. Whedon e Meg se preparam para ir embora de carruagem. Eles se despedem de Marshal Todd e agradecem por tudo. Durante o caminho, Meg percebe que Caninos Brancos está olhando fixamente para a floresta, então entende que o lugar dele é ali. Whedon para a carruagem e desce. Eles dizem que Caninos Brancos está livre para voltar para onde pertence, então ele corre em direção à floresta, mas antes para olhar o casal, que acena se despedindo. Caninos Brancos avança entre as árvores até chegar em uma pedra alta com vista para todo o território de Yukon. De lá solta um uivo forte, que pode ser ouvido até a vila onde vivia Grey Beaver. Kishi, agora companheira de William, ouve o som do filho e olha para o horizonte, sentindo paz por saber que ele está bem. Caninos Brancos finalmente chegou ao lugar onde ele pertence. Terminando assim Caninos Brancos, animação de aventura e drama de 2018. E eu espero você nas montanhas de Yukon.